Padre, eu venho através dessas palavras procurar uma direção espiritual. Namoro um rapaz há 1 ano e 4 meses, nos conhecemos e somos amigos há uns 6. O namoro dura esse tempo, 1 ano e 4 meses. É uma pessoa maravilhosa, muito companheiro, tem grandes qualidades e é dotado de um caráter sem igual. Mas o que me aflige é que ele é ateu. Sua família é cristã, ele foi criado no catolicismo, mas ao tomar certa idade, resolveu questionar muitas coisas e dentre elas a existência de Deus. Ele afirma que, se o meu Deus existe, ele quer um dia encontrar com ele e fazer grandes questionamentos, inclusive a atual situação do mundo, dentre elas a fome, as divergências religiosas, e que se tudo isso que acredito for verdade, esse mesmo Deus vai sim voltar à Terra um dia, daí, e ele vai ter a certeza que está errado. Fico chateado com tudo isso, pois ambos temos o sonho de construir uma família e sermos felizes. Mas aí me pergunto, é possível? Dias atrás falamos em casamento e ele foi literal em dizer que se for o meu sonho, meu desejo de for casar na igreja, não será com ele, pois ele não acredita em nada que o padre ali celebra. Ele até cedeu em aceitar, mas desde que eu esteja ciente que ele estaria fazendo algo muito contrariado. Mas que podemos casar no civil, sem problema. Fui franca com ele e falei que não quero forçá-lo a nada, e que mesmo não teria validade se ele não quisesse, pois desta forma seria nulo. Foi uma longa conversa e expliquei que para mim, receber a bênção de um sacerdote de meus pais é algo que está inserido nos meus valores. Tem uma grande importância. E é por isso que eu preciso me decidir, padre. Agora penso, é justo, é certo terminar um namoro por causa de tudo isso? Não é minha vontade pôr fim neste relacionamento, como disse. As qualidades que ele possui pesam muito, sem falar do sentimento que tem por ele. Percebi que ele tem sofrido também com isso. E por mais que ele tenha sido racional, teme que minha decisão seja por um fim. Nesses anos de confiança, de convivência, companheirismo, amizade. Minha preocupação é com o futuro, padre. Não terei um pai na formação religiosa de meus filhos. Não terei um companheiro quando eu for dedicar às minhas práticas religiosas. Enfim, é tudo muito confuso, muito angustiante dentro de mim neste momento. Me pergunto também se estaria sendo eu cristã por ignorar, excluir alguém do meu convívio pelo simples fato dele não acreditar da mesma forma como eu acredito. Minha filha, uma questão muito difícil, muito delicada, porque envolve uma escolha sua. A pessoa é ruim por ser ateia, por não acreditar em Deus? Depende da índole, né, que tem. Porque existem pessoas que acreditam em Deus e não são boas. Acreditar não é tudo. O que faz a diferença é o que a gente faz com aquilo que acredita, né? Então, no primeiro momento, muito friamente, a reflexão que eu faço com você é essa. Ele é uma pessoa ruim porque não acredita em Deus? Não. Por tudo aquilo que você está dizendo, ele é uma pessoa boa, uma pessoa que tem caráter. Aliás, eu já encontrei ateus muito mais preparados para a vida do que muitos que se dizem cristãos, né? Não é que o ateísmo faz bem, não. Talvez tenha tido uma boa formação do pai, da mãe, a própria influência que recebe sem saber que está recebendo, né? E engraçado que quando a gente estuda o discurso interreligioso, que é entre religiões que são diferentes, que têm teologias muito diferentes, a gente tem um momento em que a questão do ateísmo entra. E veja bem, o ateu, aquele que se diz indiferente ou agnóstico, e você dê o nome que você quiser, o ateu é aquele que nega essa existência do sagrado, né? Ele acaba, num determinado momento da vida, precisando de algo que o sustente. Fazer um ateísmo durar a vida inteira não é brincadeira, não. Porque enquanto a gente é jovem, a gente está cheio de disposições, é fácil ser ateu. É fácil você negar essa presença. Basta que você fique indiferente. Tem gente que foi criada indiferente e vai ter muita dificuldade depois de crer. Mas isso não vem ao caso. Existem pessoas assim.
depois, à medida que o tempo vai passando, vai retomando uma simplicidade que o faz capaz de admitir ou de sentir essa presença de Deus em sua vida. Minha filha, a sua decisão, ela vai ter que passar por aquilo que você realmente deseja para você. Se você será capaz de abrir mão de tudo isso que você considera importante, o casamento na igreja, a formação religiosa dos seus filhos, o companheirismo dele no momento em que você vai praticar a sua religião, se tudo isso para você pesar mais, você vai fazer a sua escolha a partir do que pesa. Se é importante para você, se tudo isso faz parte do que você espera para a sua vida, eu tenho medo que esse encaixe não aconteça. É uma decisão que você vai ter que fazer no momento em que você colocar na balança o que você sente por ele, o que ele representa na sua vida e o que você espera dele. São duas questões diferentes. O que eu espero de uma pessoa e o que ela realmente me oferece. O que ela me oferece já é o suficiente para eu estar feliz? Porque nunca a gente vai ganhar totalmente. A gente precisa se livrar dessa ilusão. Vai ser difícil educar o seu filho tendo um pai ateu? Educá-lo na religião? Vai. O desafio vai ser maior. Mas não é impossível? Eu creio que não. Agora, será que o seu ateu é tão ateu assim? Não é? Porque essa é a outra questão. Muitas pessoas vivem um processo de descrença temporário. Um processo que passa. À medida em que ele tem a oportunidade de ouvir o discurso certo, de participar do momento certo. Eu já encontrei muitos ateus que não eram ateus coisa nenhuma. Eles eram traumatizados com a religião. É diferente. O problema não é Deus, o problema é a religião. Então, em muitos momentos, nós temos histórias muito feridas, muito machucadas, porque tiveram experiências muito negativas da religião, com a religião. E aí é que está a questão. Quem sabe Deus não tenha colocado esse homem na sua vida para você apresentá-lo a Deus, mas apresente de um jeito certo. Né? Um Deus sem imposições, um Deus que ama e que é capaz de compreender essa descrença. Porque esse questionamento que ele faz, eu não acredito em Deus porque tem fome no mundo, porque tem enchentes, porque tem terremotos. Isso é muito, com todo respeito, né, aos que pensam assim, isso é muito infantil. É muito infantil pensar que as desgraças do mundo possam negar a existência de Deus. A realidade está criada e ela tem uma vida própria. Deus não tem como ficar modificando tudo isso o tempo todo. Nós precisamos dar a Deus o direito de ser Deus e entender que essa realidade criada, ela tem regras. Se nós cortamos as árvores das margens dos nossos rios, nós vamos fazer com que esse rio, nós vamos causar os desastres ambientais, todos eles muito, claro, o próprio universo tem o seu movimento de amadurecimento. Mas é muito infantil a gente deixar de acreditar em Deus porque existe fome no mundo. Existe fome no mundo porque existe injustiça. Isso não é uma questão difícil de entender. Por que existe guerra no mundo? Porque existe intolerância entre as civilizações. Existe ainda a prevalência, muitas vezes, de um instinto primata que nos faz querer matar o outro para conquistar o que é do outro. Agora, isso nega Deus? Não. Isso só mostra que o humano, quando não bem controlado, quando não administrado, ele é capaz de absurdos. Ah, existe fome no mundo. É porque existe injustiça. Então, a presença de Deus na história me faz fazer. Complicado, né? Parece, né? É fazer com que o ser humano faça. O fazer de Deus é fazer com que o homem faça. Então,
eu sou convertido, eu vivo a minha experiência religiosa, a minha experiência de Deus, então eu sou naturalmente generoso. Então eu percebo que alguém está com fome, que alguém está com necessidade, eu vou na direção dele e faço por ele. Vou dar uma oportunidade de trabalho, eu vou ajudar, eu vou me compadecer, eu vou ter misericórdia. Então Deus vai agir através de mim. Agora, se eu quero que Deus venha resolver todos os problemas do mundo e demonstrar com milagres que Ele é isso, que Ele é aquilo, eu estou tendo uma visão ingênua. Então, nem sempre todo ateu é ateu. Às vezes o que nós temos são histórias feridas, machucadas, de pessoas que não fizeram uma boa experiência. Eu acho que todos nós, em algum momento, duvidamos. Quando a vida é muito pesada para nós, quando a gente tem um fato que nos desequilibra. Quantas vezes eu também já fui ateu? E o pior, quantas vezes agi como tal? Porque quando eu assumo um compromisso, sou um homem religioso, eu acredito em Deus, mas não ajo de acordo, eu estou colocando a máscara da hipocrisia sobre a minha face. Dúvidas, todos nós temos. Não existe fé sem dúvida. Nós pedimos a Deus o tempo todo que Ele nos proteja, mas será que vai proteger mesmo? É natural da vida, minha gente. À medida em que a gente vai crescendo nessa experiência, a gente vai duvidando menos e acreditando mais. Mas todo mundo tem esse processo. Eu não tenho como exigir que o meu filho tenha a mesma fé que eu tenho. Vou ensinar para ele do mesmo jeito, do mesmo modo, mas o ensinamento vai provocar nele um outro efeito. Então a sua escolha você vai ter que fazer. Pesar se aquilo que você espera dele, se aquilo que você quer que ele seja, e aquilo que você tem, do que ele é. Veja qual que pesa mais. E de repente trabalhar com essa possibilidade de você ser um instrumento de Deus na vida dele. Aliás, minha gente, o tempo todo isso me intriga. Eu acho que na vida um do outro, o nosso principal papel é esse, é aproximá-lo de Deus. Ainda agora no caminho vinha falando com uma amiga pelo telefone e ela dizia isso. Ligou para me cumprimentar. Ela falou assim: eu sou muito grata pelos meus amigos que são amigos de Jesus. Porque eu sei que eles vão me aproximar dele. É assim mesmo. Eu escolho os meus amigos assim. As pessoas que fazem parte da minha vida, eu escolho assim. Eu quero me aproximar de quem vai me aproximar de Deus. Eu quero estar perto de quem me aproxima do melhor, da melhor parte. Não é rico, não é pobre, não é porque tem tal grana. Não. Se você vai conhecer da minha intimidade, você vai ver que as pessoas que compõem a minha intimidade são todas elas muito comprometidas com isso que eu prego aqui. Porque é uma questão de sobrevivência. Eu não tenho como viver a minha experiência de fé se eu não estiver rodeado de pessoas com o mesmo propósito. Talvez o que falte para muitos de nós é isso. Talvez o que falte para você é isso. Ter amigos que sejam amigos de Jesus. Porque aí você vai ter assim um pouco mais de confiança de que aquela amizade está realmente lhe aproximando da melhor parte. Para isso nós precisamos viver. Para dar passos concretos e definitivos na direção do que realmente é bom. Para isso eu agradeço o tempo todo, porque Deus coloca no meu caminho, chove. Na minha vida é impressionante como eu sou agraciado com presenças humanas divinas. Humano-divinas. De pessoas que abrem caminhos para mim, assim, olha, eu fico até surpreso como Deus me surpreende. Claro, se eu estou surpreso é porque Ele me surpreende. Como Deus me presenteia com pessoas que abrem os caminhos. Com pessoas que são instrumentos, sabe? Que vão
retirando todas as barricadas que porventura a vida colocou e que vão me fazendo aproximar do principal, do fundamental. São as pessoas que vão acompanhando o nosso processo, né? Que vão participando do nosso processo, que vão nos dando a mão, que vão nos ajudando a chegar. Isso vale a pena, minha gente. Quando nós nos damos as mãos e quando caminhamos numa mesma direção, mesmo que nós tenhamos posturas diferentes, mesmo que a gente não tenha a capacidade de acreditar com a mesma intensidade, mas estamos na mesma direção, estamos no mesmo caminho. Irmãos, a condição nos fraterniza. Estamos numa mesma estrada, buscando o mesmo objetivo. É o que eu quero, é o que eu desejo. Que você encontre as mãos necessárias para segurar neste processo de tornar o que você é, aquilo que Deus já colocou em você em potencial, e que você não tem o direito de morrer sem fazer vir à tona como realidade tudo aquilo que Ele deixou em você. Assim como a semente condensa a possibilidade da árvore, somos nós também proprietários de muitas riquezas que só virão à tona se a gente souber se cercar de pessoas que vão nos ajudar a fazer vir para fora aquilo que Deus colocou no nosso coração como possibilidade. Boa Semana Santa para você. Boa Páscoa. Muitas vitórias é o que eu desejo. Que derrame sobre nós a sua bênção, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.